Como de costume, o Landan começa fazendo um elogio e pergunta qual o nome dela, mas ela responde tão baixo que ele diz que não conseguiu ouvir. Ele pergunta se ele pode falar com ela rápido, mas ela diz que ela está bem. Ele diz que gostaria de falar com ela rápido, mas ela diz que não e em seguida fala também que ela tem um namorado. Então ele diz que tudo bem. Ele fala que ela disse que ela tem um namorado, mas que agora está voltando. Ele pergunta por que ela está batendo na porta dele dessa maneira e ela diz que sente muito. Ela diz que deveria ter falado melhor com ele e pergunta qual o nome dele, mas ele fala que ele já disse. E em seguida fala que ela acabou de dizer que ela tem um namorado. Ela fala que é verdade, mas que ela e o namorado dela não estão andando muito bem ultimamente. Ele fala que então esse é um problema que ela precisa resolver e ela fala que é verdade. Ela diz que ele estava tentando falar com ela e ele fala que estava, mas que ela deixou muito claro que não queria conversar com ele e que disse que tinha um namorado. Ela diz que ele estava tentando falar com ela e ele fala que estava, mas que ela não demonstrou nenhum interesse em falar com ele e que disse que ela tem um namorado. Ela fala que só resolveu pensar melhor sobre o assunto. Ele pergunta por que de uma hora para outra ela mudaria de ideia. Ela fala que olhou para trás e disse para si mesma por que não. Ele fala por que não o quê e ela fala que ela veio para saber. Ele pergunta por que ela não quis falar com ele no começo e fala que ele é a mesma pessoa. Ela diz que estava focada no que ela precisava fazer e que acabou não prestando atenção nele. Ele fala que ele acha que agora ele que não deveria prestar atenção nela. Ela pergunta se ele vai fazer a si mesmo e ele fala que está tentando entender o que aconteceu. Ela fala que já disse para ele, mas ele fala que ela continuou andando sem querer falar com ele. Mas ela diz que não estava mesmo prestando atenção nele no começo. Ele fala que isso é um problema dela se ela não estava prestando atenção no começo. Ela fala que agora ela está ali e ele pergunta por que ele perderia o tempo dele com ela. Ela fala que pode mostrar para ele como e ele pergunta de que maneira. Ela pergunta se ele quer sair para um encontro com ela e fala que ela pode levá-lo para sair. Ele pergunta se ela vai levá-lo para sair e ela diz que sim. Ele pergunta se ela vai pagar e ela também diz que sim. Ele fala que não sabe se pode levá-la a sério e ela diz que sim. Ele fala que vai sair. Ele fala que ele gostaria de saber por que ela voltou completamente diferente. Ela fala que, como ela já disse, ela estava andando sem prestar atenção, mas resolveu voltar para falar com ele. Ele pergunta de onde ela é e ela fala que ela é de Nova York. Ele fala que ele também é de Nova York e pergunta de que parte que ela é e ela fala que é do Brooklyn. Ele fala que é de Rochester e ela diz que tudo bem. Ele pergunta se ela vai levá-lo para sair e depois que ela diz que sim, ele pergunta para onde ela estava indo. Ela fala que estava indo para casa dela. Ele pergunta se fica pra lá e ela diz que sim. Ele fala que acabou de se mudar para ali e ela pergunta se ele veio de Nova York, mas ele fala que veio de Houston. Ela pergunta há quanto tempo ele está na cidade e ele diz que há 2 semanas. Ele pergunta há quanto tempo ela mora ali e ela diz que há cerca de 5 anos. Ele pergunta o que ela faz e ela diz que ela é modelo. Ele fala que dá pra ver porquê, já que ela é muito bonita e ela agradece. E em seguida ele pergunta se ela pode dar uma volta pra ele. Ele fala que ela é muito bonita e ela agradece e pergunta se ele quer ir num encontro com ela. Ele fala que eles podem pensar melhor sobre isso e a convida para entrar. Ele fala que então ela não é fiel já que ela tem um namorado. Ela pergunta pra onde eles vão e pergunta de que tipo de comida que ele gosta. Ele fala que na verdade ele gosta de quase todo tipo de comida. Ela fala que ela também e pergunta se ele gosta de costela de carneiro. Ele fala que gosta. Bom, e já nesse momento, depois de um tempo ali conversando com ela, ela pergunta se ele gostaria de levá-la para o shopping. Ele fala que não vai levá-la às compras e nem para o shopping. Ele pode até ir no restaurante, mas cada um paga a sua. Ela diz que então tudo bem e fala que foi um prazer conhecê-lo. Ele fala que foi um prazer e deseja um ótimo dia para ela.
O Naie pergunta como ela vai e fala que ela está incrível, e ela agradece. Ele pergunta qual o nome dela, mas ela diz que não tem nome. Ele fala que o nome dele é Nair e pergunta qual o nome dela, e mais uma vez ela diz que não tem nome. Ele pergunta por que ela está sendo tão rude se ela não pode dizer o nome para ele. Ela pergunta qual o nome dele e ele fala que o nome dele é Nair. Ele pede para ela esperar e diz que vai falar com ela rápido, e ela diz que está escutando. Ele fala que está tentando falar com ela, mas que ela continua andando. Ela fala que ele pode dizer e ele pede o Instagram dela, mas ela fala que ela não tem redes sociais. Ele fala que pode ser o número dela e que assim eles vão poder conversar depois. Ela diz que o telefone dela está descarregado, mas ele fala que está pedindo o número do telefone dela. E mais uma vez ela diz que o telefone dela está descarregado e ele pergunta se só por conta disso ela não pode passar o número para ele. E como pela terceira vez ela diz que está descarregado, ele diz que entende e deseja um ótimo dia para ela. Ele fala que já que é assim tudo bem, que nós vamos ver o que vai rolar. Ele fala que isso é uma loucura e assim que ele dá a partida no motor, imediatamente ela olha para trás. Ele pergunta e aí ela diz que está tudo bem. Ele pergunta o que está acontecendo. Ela diz que sente muito e ele pergunta o que aconteceu. Ela fala que ele queria saber o nome dela e ele fala que isso foi no começo, mas que agora já não precisa mais. Ela fala que mesmo assim ela vai dizer o nome para ele, mas ele fala que já não precisa mais. Ela diz que tudo bem, que ela confessa que ela foi rude no começo, mas que eles podem recomeçar. Mas ele responde dizendo que não há necessidade disso. Ela fala que ela precisa fazer isso, mas ele fala que não precisa. Ela pergunta qual o nome dele, mas ele pergunta por que isso importa. Ele fala que isso já não importa mais e ela pede para eles recomeçarem. Ele fala que ficou muito claro que ela não estava afim dele, então não precisa. Ela fala que não é que ela não estivesse afim dele, mas que ela não gosta de ser pega de surpresa. Ela pergunta qual o nome dele e fala que eles podem recomeçar, mas ele fala que o nome dele não importa mais. E ela continua insistindo, mas ele fala que ele está legal e que ele não tem mais interesse. Ele fala que ele não quer perder o tempo dele. Ela fala que eles podem recomeçar e ela pergunta qual o nome dele e ele fala que o nome dele já não importa mais. Ela fala vamos lá e ele pergunta por que ele daria mais uma chance para ela. Ela fala que ela está pedindo desculpas para ele, mas ele fala que não acredita na sinceridade dela. Ela diz que ela é sincera e que ela também é reservada no começo. Ele pergunta por que ela mudou de ideia justamente depois de ter visto o carro dele. Ela diz que não tem nada a ver com o carro dele, mas ele fala que é o que parece. Ela fala que só resolveu pensar melhor sobre isso quando estava caminhando, e em seguida diz que depois resolveu voltar. Ele fala que ela esperou ele entrar no carro para depois vir falar com ele. Ela fala que antes dele ter entrado no carro, ela já estava voltando para falar com ele. Ele fala que ela não fez isso, mas ela fala que ela fez. Ele fala que ele sente que ela resolveu voltar depois de ter visto o carro dele. Ela fala que não foi por isso que ela voltou, apesar dele ter um carro muito legal. Ele fala que ele sabe que é um carro legal e foi por isso que ele comprou. Mas ela fala que não foi por isso que ela voltou e que antes de ver o carro dele ela já estava pensando em voltar para falar com ele. Ele pergunta se não fosse o carro dele se ela voltaria para falar com ele e ela diz que com certeza. Ela fala que ela só estava esperando e ele pergunta esperando pelo quê? Ela fala que no começo ela estava um pouco distraída, mas que ela já ia voltar para falar com ele. Ele pergunta se ela é solteira e ela diz que é solteira. Ele pergunta quais são os planos dela para hoje. Ela fala que ainda não tem, que eles podem fazer alguma coisa. Ele fala que não gosta de perder o tempo dele e pergunta fazer o quê. Ela fala que não sabe, mas que eles podem descobrir o que tem para fazer hoje à noite. E em seguida ele pede para ela dar uma volta. Bom, e depois disso ele ainda fica ali um bom tempo conversando com ela, mas depois a convida para entrar. Bom, já nesse momento dentro do carro, ele pergunta qual o tipo dela. E como ela responde dizendo que ela gosta de chefes, ele pergunta o que ela quer dizer com chefes. Ela fala que é alguém que saiba ganhar o seu próprio dinheiro. Ele fala que então, para fazer o tipo dela, precisa ser um chefe. Ela fala que também precisa ser uma boa pessoa. Ele fala que ele já ouviu o suficiente e diz que ela é interesseira e que ela pode sair. Ela pergunta se ele acha que ela é interesseira e ele fala que definitivamente sim. Ela fala que ela não é interesseira,
mas ele fala que foi isso que ela fez parecer. Ele fala que ele já ouviu o suficiente e que ela já pode sair. Ela pergunta se ele realmente acha que ela é interesseira e ele fala que ela já pode sair. Ele fala que já ouviu o suficiente e que tem um lugar que ele precisa ir agora. Ela fala que ela não é interesseira e ele fala que vai ajudá-la a abrir a porta. Ele fala que tem um lugar que ele precisa ir e deseja um ótimo dia pra ela. Ela fala que ela não vai sair e ele pergunta por que não e fala que agora tem um lugar que ele precisa ir. Ela pergunta por que ele está agindo assim, ele fala que já ouviu o suficiente e que não quer perder o tempo dele. Ele fala que já descobriu que ela não faz o tipo dele e ela pergunta qual o tipo dele, mas ele fala que isso já não importa mais. Ela fala que ele está bravo, mas ele fala que não e diz que ele está legal. Ele fala que já ouviu o suficiente e diz que ela pode sair. Ele fala pra ela aproveitar a caminhada e ela diz que gosta de caminhar. E ele diz que tudo bem. O Nair começa fazendo um elogio e fala que gostou da tatuagem no pescoço dela. E como ela diz que está com pressa, ele fala que não quer tomar muito tempo dela e pede o número dela. Ela diz que ela está bem e ele fala que ela é incrível, mas ela diz que não e agradece. Ela fala que não o conhece, ele fala que é por isso que ele está tentando se apresentar e fala que o nome dele é Nair. Ela fala que é um prazer conhecê-lo e ele pergunta o nome dele, mas ela pede para ele dizer o nome novamente. Ele fala que o nome dele é Nair e ela diz que não sabe o nome dela e fala que esqueceu. Ele pede pra ela falar sério e ela diz que está falando sério. Ele fala que pode ser uma rede social, mas ela diz que não tem nada disso e que ela nem sequer tem telefone. Ele fala que o telefone está na mão dela e que ele não quer tomar muito tempo dela e que por isso pediu o telefone ou alguma rede social. Ela diz que está legal e que não está interessada, então ele fala que tudo bem e deseja um ótimo dia pra ela. E ela deseja um ótimo dia pra ele também. Ele fala que isso é uma loucura, mas que tudo bem. Ele pergunta por que as pessoas, mas ela começa a gritar de repente e pede para ele esperar. Ela fala que, na verdade, pergunta se ele sabe aonde fica isso, e ele pergunta o quê? Ela pergunta se ele sabe aonde fica esse estúdio, se ele pode dar uma informação para ela, e ele pergunta se ela pode chegar mais perto. Ele fala que não deveria ajudá-la para falar a verdade, já que ela mentiu na cara dele. Ela fala que isso porque ela é nova na cidade, e ele pergunta o que isso tem a ver. Ela diz que só está ali na cidade há 2 semanas, e ele pergunta se isso é motivo para ela mentir para ele. Ela fala que ela não o conhece e que ela está sozinha, e diz que ele poderia ser um serial killer e fala que nunca se sabe. Ele pergunta então por que ela voltou e fala que isso não faz sentido. Ela fala porque ele tem um carro e que ela não quer andar a pé. Ele pergunta se então ela presumiu que ele não tinha carro e ela fala que não sabe e diz que só estava com pressa. Ele pergunta se então ela não falou com ele porque achou que ele não tivesse um carro. Ela fala que não foi exatamente isso. Ele fala que agora ela está ali e pergunta se ela tem carro e ela diz que sim. Ele fala que ela tem carro e ela também estava andando a pé. Então finalmente ela pede desculpas e fala que a culpa foi dela. Ele fala que tudo bem e diz pra ela fazer a pergunta. Ela pergunta se ele sabe aonde fica essa estrada, mas ele fala que não sabe e diz que não pode ajudar. E em seguida deseja um ótimo dia pra ela. Ela pede pra ele esperar e ele pergunta e aí. Ela pergunta se ele pode mostrar a cidade pra ela e ele pergunta se ela está falando sério. Ela fala que agora ela tem tempo, mas que também não precisa ser agora. Ele fala que ele não acha que essa seja uma boa ideia porque quando ele estava na calçada, ela não estava interessada. Ela diz, mas que agora ela está interessada e ele pergunta por que só agora. Ela fala que só está sugerindo e ele pergunta sugerindo o quê? Ela fala que ele pode mostrar a cidade pra ela e ele pergunta se é verdade. Ela fala que ele pode mostrar a cidade pra ela e que eles podem dar uma volta. Então ele pergunta por que ele deveria dar mais uma chance pra ela. E ela diz porque ela está pedindo por favor e que ela já pediu desculpas. Ele fala que isso não é o suficiente pra ele e ela pergunta o que é suficiente. Ele fala que não sabe se dá pra confiar nela e ela pergunta o que ela precisa fazer. E em seguida ele pergunta se ela pode dar uma volta. Ele diz que tudo bem e pergunta se ela é solteira e ela diz que sim. Ela fala que não gosta muito dessa pergunta porque faz parecer que ela tem que estar em um relacionamento. E em seguida diz que ela só não está em um relacionamento porque ela ainda não encontrou ninguém. Ele pergunta de onde ela é e ela fala que é do Arkansas. E fala também que ela acabou de se mudar para Los Angeles. Ele fala que ainda não a desculpou pelo que aconteceu no começo e ela pede mais um tempo e fala que ele vai mudar de ideia. Ele pergunta como ela pretende fazer isso e ela fala que não sabe, mas que ela acha que ele vai gostar da energia dela. Ele diz que tudo bem e pergunta se ela pode dar mais uma volta. Ele fala que ele gosta muito do que vê e em seguida a convida para entrar.
E nesse momento, já dentro do carro, ela fala que está muito focada na carreira dela e quando ele se aproximou, ela nem se deu conta. Ele fala que, sinceramente, isso parece ser uma desculpa. Ela fala que está dizendo a verdade e ele pergunta por que assim, de repente, ela decidiu voltar. Ela fala que, na verdade, ela estava precisando de uma carona. Ele pede para ela esperar e pergunta se ela só voltou por conta da carona e fala que ele não vai levá-la a lugar nenhum. Ela diz que ele está tentando dar uma lição nela e ele fala que é claro. Ele fala que, na verdade, ele quer que ela seja sincera e fala por que realmente ela decidiu voltar. Ela fala que voltou porque ele tem um carro legal e ele pergunta se foi só por conta do carro. E como ela diz que sim e fala que é um carro legal, ele pergunta como ela acha que agora ele está se sentindo. Ela fala que entende e ele diz que não tem mais nada para conversar com ela e deseja um ótimo dia para ela. Ele deseja uma ótima caminhada para ela e ela diz que tudo bem, fala que ela vai estar bem melhor fora do carro dele. Ele fala que ele também vai estar melhor quando ela sair e ela diz que não quer ouvir o que ele está dizendo.